O início do ano nem sempre é como muita gente imagina. Às vezes é uma mistura estranha. Tem emoção por causa do ano novo, mas também tem cansaço por tudo que você viveu no ano que terminou. É uma mistura difícil de explicar. Tem gratidão por estar aqui, mas também tem aquela sensação de não saber muito bem como seguir. E daí nasce uma pergunta que muitos de nós fazemos. E agora? Como eu começo? O que eu faço? O que vem pela frente? E eu tenho certeza de uma coisa. Todos nós queremos fazer as coisas certas. Todos nós queremos começar bem o ano. Mas ao mesmo tempo, muitos de nós pensamos assim: eu não tenho forças para me comprometer com mais coisas, para continuar tentando. Sabe por quê? Porque a gente vem de um ano de decisões difíceis, de carregar responsabilidades, de sustentar outras pessoas quando a gente mesmo já estava cansado. Um ano de resolver problemas sem ter todas as respostas, de sorrir por fora enquanto por dentro havia desgaste. Para muitos, há uma mistura de esperança pelo novo e ao mesmo tempo desgaste, esgotamento. Só que hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos começar esse ano do jeito certo. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu like aqui no vídeo. Essas ações são simples, são rápidas, mas elas têm uma importância muito grande para esse trabalho que nós fazemos aqui. E se você está se sentindo assim, como eu descrevi, escreva nos comentários: Deus, renova minhas forças. Apenas isso. Deus, renova as minhas forças. Coloque essa oração aqui nos comentários. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, está escrito assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam cansados, caminham e não se fatigam. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Não saber por onde começar, estar cansado, nada disso te faz menos espiritual. Isso te faz humano. Escuta isso. A Bíblia está cheia de pessoas que amavam a Deus e ainda assim se sentiam cansadas. Uma dessas pessoas foi Elias. Elias não era um homem fraco. Ele foi um profeta usado por Deus. Ele viu milagres, ele viu fogo cair do céu. Elias viu Deus operar de maneira poderosa. E ainda assim, depois de tudo isso, houve um momento em que Elias se sentiu esgotado, cansado, sem forças. A Bíblia diz que ele se sentou debaixo de uma árvore e disse a Deus uma coisa muito honesta. Ele falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Ele não falou isso com rebeldia contra Deus, mas sim com um cansaço enorme. E sabe o que Deus fez? Deus não ficou irritado com isso. Deus não repreendeu Elias. Deus não falou assim: como você se atreve a se sentir assim? Nada disso, irmãos. Deus fez algo que somente um pai faria. Deus deixou Elias dormir. Deus deu comida para ele, cuidou dele. Primeiro atendeu o cansaço dele e só depois Deus falou com ele. Escuta isso que eu vou te dizer. Deus não se ofende porque você está cansado. Deus não se afasta porque você não tem forças. Ele não se decepciona porque você não chegou no ano de 2026 cheio de energia. Muitos chegam assim, com todo o ânimo do mundo, mas talvez você não. Se hoje você não se sente assim, guarda essa mensagem. Tenha ela presente para aquele momento em que as forças te faltarem. E se hoje você chegou aqui cansado, esgotado,
Lembra disso. Para começar a caminhar com Deus, você não precisa ter tudo perfeitamente bem, perfeitamente em ordem. Você não precisa se sentir forte. Não precisa ter tudo claro na vida. Você não precisa estar sempre com o ânimo lá em cima. Caminhar com Deus não é complicado. Nós é que complicamos. A gente coloca peso, exigências, expectativas, coisas que Deus nunca colocou e nem pediu. Caminhar com Deus não é correr. Não é começar o ano com tudo resolvido. Caminhar com Deus é simplesmente isso, caminhar. É dar o passo que hoje você pode e consegue dar. Nada mais. Elias não caminhou forte naquele dia. Ele caminhou cansado. E ainda assim Deus caminhou com ele. Talvez você se sinta assim hoje. Com fé, mas cansado. Com vontade, mas sem forças. Querendo fazer as coisas, mas sem energia para se exigir. E eu quero que você saiba uma coisa. Deus caminha com você do jeito que você está. E Ele não vai te deixar assim para sempre. Tem muita gente que acha que para se aproximar de Deus precisa estar perfeito. Precisa ter a vida toda organizada, tudo resolvido. Precisa estar forte, estar bem. Mas a verdade é exatamente o contrário. Deus te recebe assim como você está. Cansado, quebrado, confuso, sem forças, Ele te recebe. Jesus disse em Mateus 11, nos versículos 28 ao 30, o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você percebeu aqui? Jesus não disse assim, venham a mim quando estiverem bem. Ele falou, venham a mim quando estiverem cansados, sobrecarregados. Ele te convida assim como você está. A Bíblia diz em Deuteronômio 31, no versículo 8, o Senhor vai adiante de você, Ele estará com você, Ele não te deixará nem te abandonará. Isso significa algo muito claro. Deus não te pressiona, sabe? Ele não te empurra, Ele não te apressa. Ele não está medindo você ou te olhando com uma régua na mão. Deus te acompanha, Ele caminha com você assim como você está. E Ele vai te conduzir ao arrependimento verdadeiro, que fará você viver uma mudança de vida. Pode ser que hoje você caminhe devagar e tá tudo bem. Só lembra que não é para você ficar parado ou parada. Deus caminha com você e passo a passo Ele vai te mostrar o caminho, vai te dar novas forças. Tem uma diferença entre caminhar devagar e ficar parado. Caminhar devagar é avançar no ritmo que você consegue. Ficar parado é desistir. E Deus não está te chamando para desistir. Ele está te chamando para caminhar. No seu ritmo, com as forças que você tem hoje, mas caminhando. Você não precisa entender tudo para caminhar com Deus. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber o que vai acontecer daqui a 6 meses. Você só precisa dar o passo de hoje. Hoje, não comece o ano se perguntando o que você tem que conquistar ou o que você tem que provar. Hoje, apenas caminhe e acredite em mim. Isso é suficiente por agora. E eu quero te dar 3 passos práticos para você começar bem esse ano. Primeiro passo, entregue este ano nas mãos de Deus. Não tente controlar tudo, não tente resolver tudo sozinho. Não carregue o peso de achar que você precisa ter todas as respostas. Entregue este ano para Deus. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e Ele endireitará as tuas veredas. Segundo passo, dê o passo que você pode dar hoje. Não se exija dar passos gigantes. Não se cobre fazer tudo de uma vez. Dê o passo que você pode dar hoje. Apenas isso. Amanhã você dá o próximo passo. E assim, dia após dia, Deus vai te levar aonde Ele quer que você chegue. Terceiro passo. Lembre-se de que Deus caminha com você. Você não está sozinho. Mesmo nos dias em que você se sentir fraco, Deus está com você. Mesmo naqueles dias em que você não tiver clareza, Deus está ali com você. Nos dias em que você se sentir cansado, Deus está contigo. Isaías 41, no versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Vamos orar juntos? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e faça uma declaração de fé. Escreva assim: Deus, renova minhas forças. Se você não escreveu lá no início, escreva agora: Deus, renova minhas forças. Vamos orar juntos agora. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós, diante de Ti, começando esse novo ano. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado porque mesmo cansados, esgotados, sem respostas para tudo, o Senhor nos sustentou até esse momento. Nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que tentamos caminhar sozinhos, pelas vezes em que nos cobramos mais do que o Senhor nos cobrou. Perdão quando achamos que precisávamos estar fortes o tempo todo, quando o Senhor nunca exigiu isso de nós. Nos perdoa, Senhor, e nos ensina a confiar mais e a carregar menos peso. Muitos de nós começamos esse ano exatamente como Elias começou aquele dia, cansados, sem forças, sem energia para correr. E nós Te agradecemos porque o Senhor não se ofende com isso. O Senhor não nos rejeita por estarmos cansados. O Senhor caminha conosco do jeito que nós estamos. E o Senhor nos permite descansar, respirar e seguir no passo que nós conseguimos dar hoje, no nosso ritmo. Eu Te peço agora, Pai, que o Senhor renove as forças de quem está fraco. Traga descanso para quem está sobrecarregado. Alivia esse fardo. Tira o peso da culpa de quem acha que está atrasado na vida. Que cada coração entenda que caminhar devagar não é desistir, é continuar no ritmo que dá. Senhor, eu quero orar por cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, que começa o ano sem clareza, sem ânimo ou sem respostas. O Senhor conhece cada necessidade, cada dor, cada preocupação que foi escrita aqui e também aquelas que não foram escritas, mas que ficaram guardadas no coração. Eu oro por essa pessoa que está cansada de tentar, por quem carrega responsabilidades demais. Eu intercedo por quem sustenta outros enquanto está esgotado por dentro. Eu oro por quem precisa de forças para continuar caminhando. Pai, acompanha cada um no caminho, que ninguém se sinta sozinho, que ninguém desista, que cada passo dado hoje seja sustentado pela Tua graça, pela Tua presença. Ó Deus, ensina cada um a viver esse ano sem pressa, sem comparações, sem cobranças que o Senhor nunca fez. Ensina-nos a dar o passo de hoje, apenas o de hoje, e amanhã, com as forças renovadas, a dar o próximo passo, dia após dia, caminhando contigo. Nós entregamos esse ano em Tuas mãos. Entregamos a Ti os nossos planos, nossos medos, nossos sonhos, nossas ansiedades, nossas incertezas. Confiamos que o Senhor vai adiante de nós e que o Senhor caminha conosco,
mesmo quando estamos fracos. E nós te pedimos, Deus, que todos os pedidos de oração apresentados aqui sejam atendidos de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor faça o que for melhor para cada vida, no tempo certo e da maneira certa. Nós confiamos em Ti e nós caminhamos contigo. Nós oramos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que as suas forças sejam renovadas nesse momento e que você viva esse ano sabendo que Deus está te sustentando e te ajudando em todos os desafios, a cada passo que você der. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo realmente está falando com você. E talvez você esteja exatamente começando 2026 desse jeito que eu falei, com fé, mas cansado, com um desejo de acertar, mas sem forças para carregar mais peso. E eu quero falar com você com muita clareza. Deus não está te chamando para se exigir mais. Ele está te chamando para caminhar com Ele. Aqui no Minuto com Deus, nós criamos um caminho para pessoas exatamente assim. Pessoas que amam a Deus, mas que estão cansadas de viver no limite emocional, no limite dos seus relacionamentos, no limite financeiro. E esse caminho se chama Método Vida Abundante. Não é um curso para quem quer dar conta de tudo. É para quem quer aprender a viver com equilíbrio, com clareza e com propósito, caminhando com Deus no ritmo certo. Você vai aprender no Vida Abundante a organizar a sua vida espiritual, sem aquele peso religioso, a lidar melhor com as suas emoções, sem se culpar por estar cansado. Você vai ver como trazer ordem para áreas da sua vida que hoje estão gerando em você ansiedade, como os seus relacionamentos, as suas finanças. Você vai aprender a viver uma fé prática, que sustenta o seu dia a dia. Se o Espírito Santo tocou no seu coração enquanto você ouvia essa palavra, talvez este seja o passo de hoje. Não o passo de amanhã ou o passo do ano inteiro, mas o passo de hoje. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e conheça o método Vida Abundante. Ore a Deus, reflita e se você sentir paz no seu coração, venha caminhar com a gente. Porque Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver uma vida abundante. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos ajude com qualquer valor através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo. Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria
que quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos. E glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo,
se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Jesus sabia que essa tentativa de acumular riquezas, ela estaria presente em todas as épocas. Jesus estava se dirigindo às pessoas daquela época, mas como Deus, em sua onisciência, ele sabia que essa tentativa de acumular riquezas estaria presente em todas as gerações, como está presente nos dias de hoje. Por isso, ele nos alerta que os tesouros terrenos, e aqui os tesouros terrenos, não se refere somente a dinheiro, a ouro, a dólar, o que mais? Bitcoin. Não é somente dinheiro. Os tesouros terrenos, muitas vezes, são as coisas passageiras que nós apostamos nelas. Por exemplo, status, poder, fama, reconhecimento, um título. As pessoas se apegam a tudo isso, se esquecendo que essas coisas são transitórias, são frágeis. Porque essas coisas podem ser destruídas. E aqui Jesus fala no texto que a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar esses tesouros. Então, acumular tesouros na terra é investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disposição em coisas que são temporárias. É construir a nossa vida sobre uma base que não é sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos, as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos,
para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.